guerreiros e guerreiras da Aula 11, que a paz de Deus, que não é só ausência de guerra, mas também a presença de tudo que há de mais desejável para a vida humana, seja com vocês. Eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra baseada nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, que fala sobre fé. Fala sobre essa dimensão da vida, da experiência humana tão fundamental para a gente poder continuar caminhando apesar das dificuldades. E se existe um texto bíblico, um testemunho dos autores bíblicos que nos ajudam a querer compreender um pouco sobre a fé, algum esforço de definição de fé, esse texto é o livro de Hebreus, se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11. E é por isso que eu quero ler 2 versículos desse capítulo de Hebreus para nos dar fundamento para a nossa reflexão sobre a fé. Diz assim, versículo 1: Ora, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero ler também o versículo 27, que fala sobre a fé que Moisés nos legou, que diz assim: Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Então esse texto nos dá condições de afirmar que a fé é algo que nos conecta àquilo que os nossos sentidos ainda não podem apreender. Por isso o texto diz que a fé é o fundamento, o firme fundamento da nossa esperança. Porque a gente só consegue manter a esperança porque justamente nós cremos que aquilo que estamos aguardando irá se concretizar. A fé também diz o texto, o primeiro verso, que é a prova, nessa tradução, a prova daquilo que nós não conseguimos ver, a prova das coisas que são invisíveis. Então ela também nos dá segurança do que nos foge aos sentidos, nos foge à nossa capacidade de percepção, porque quem crê, essa fé já é o bastante, porque de alguma forma, ao se crer, a fé nos conecta àquela realidade. Então, uma vez que a Bíblia nos ensina a termos fé em Deus, a pessoa a quem a Bíblia se refere, que nos encoraja a ser o centro da nossa fé, da nossa esperança, do fundamento da nossa existência, é Deus, nós podemos dizer que pela fé nós somos conectados a Deus. E um dos grandes exemplos de fé que as Escrituras trazem, o maior personagem daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento é justamente Moisés, sobre quem nós lemos aquele outro versículo do capítulo 11 de Hebreus, que diz que Moisés não se curvou, não se deixou levar pelo medo quando foi chamado por Deus para sair do Egito, mas permaneceu firme, como quem podia ver aquilo que é invisível. Então, o testemunho da história de Moisés, da sua liderança daquele povo que inclusive era base de onde saiu um exército que conquistou uma terra prometida por Deus, esse testemunho de fé nos ensina que a fé nos traz coragem. Uma vez que ela nos conecta àquilo que nós esperamos e nos conecta também àquilo que nós não podemos ver, mas já nos dá uma paz interior sobre essas realidades. Ao crer, nós temos coragem de enfrentar as dificuldades que podem nos sobrevir. E isso é fundamental para a nossa existência. Nós vivemos grandes desafios. Todos os dias nós temos que matar um leão, como diz a expressão popular. E a gente só vai continuar encorajado, não vai fugir dos desafios se nós vivermos uma perspectiva de fé. Então creia, porque a fé é aquilo que te conecta àquilo que você espera alcançar.
então a fé te dá coragem. Em segundo lugar, o texto nos ajuda a perceber também que a fé nos dá firmeza para prosseguir. Moisés, ao sair do Egito, juntamente com o seu povo, os israelitas, ele estava desafiando não simplesmente qualquer reino, não simplesmente qualquer exército, mas o maior exército, o maior reino daquele mundo, daquele tempo. Mas Moisés não se desencorajou, ainda que não fossem muitos, ainda que fossem meros pastores e não guerreiros, eles, pela fé, porque criam em Deus e criam que Deus lhes estava chamando para viver uma nova vida, eles tiveram a firmeza suficiente para sair do Egito e partir em direção à terra prometida. Eles saíram, como diz o texto, Moisés estava firme, encorajado, não desanimado, não deixou com que as circunstâncias contrárias lhe impedissem de continuar a sua trajetória. Então nós também precisamos crer para não desanimar, para não se abater, para mantermos com longanimidade, com um firme desígnio de alcançar aquilo que estamos vislumbrando. E por fim, o texto fala algo que eu acho tremendo, acho belíssimo. Ele diz que essa firmeza e essa coragem vinham do fato de que ele podia ver ou como ver aquilo que é invisível. A fé, então, nos traz novas perspectivas. Nós, muitas vezes, quando lidamos somente e nos baseamos somente nas nossas próprias possibilidades, ao olhar para as perspectivas que temos, elas podem ser muito limitadas. Mas quando, além disso, nós temos uma perspectiva de fé, algo que nos dá fundamento para esperar, algo que nos leva a estar conectados com aquilo que a gente não pode perceber, e no caso da fé em Deus, algo que nos liga a Deus, que nos dá uma força que vai para além de nós temos uma perspectiva para além do que o que está sinalizado, aquilo que nos é capaz, nós somos capazes de conseguir captar com os nossos sentidos, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Então, quero te encorajar a viver com fé. Quem sabe conseguir, com a ajuda de Deus, viver por fé. É o desafio que a Bíblia nos traz, é o desafio que Deus nos convida nas Sagradas Escrituras. Não somente ter alguma fé, mas viver por fé. Porque uma vez que nós vivemos por fé, nós temos condições de estarmos ligados àquele que nos chama a crer e aquilo que esse Deus que nos chama a crer nos promete como recompensa dessa fé. E assim, nós teremos coragem para viver e encarar os seus desafios, firmeza para prosseguir quando estivermos nas nossas batalhas, e novas perspectivas quando tivermos que usar de criatividade, quando tivermos que olhar para além do que os olhos podem ver. Então creia, viva com fé e viva pela fé, porque isso vai ser fundamental para que você tenha uma vida cheia de alegria, de propósito, de ânimo, de motivação e você esteja conectado com aquilo que você ainda não percebe, mas está reservado para ti. Deus te abençoe, em nome de Jesus.